Existe um poder dentro de cada um de nós, um poder que foi meio que esquecido, uma capacidade de cura, de pensar, que vai muito além do que a gente aprendeu que era possível. Hoje, a gente vai redescobrir esse potencial que soa quase sobre-humano. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se os nossos corpos não estiverem quebrados, como a gente costuma pensar? E se, na verdade, eles já tiverem, sabe, o projeto original para habilidades incríveis, como uma memória fantástica ou uma autocura super rápida? Para a gente entender esse novo potencial, primeiro a gente precisa dar uma olhada na história que sempre nos contaram sobre como o nosso corpo funciona. Desde a escola, a gente aprende que o cérebro é o chefão, né? O centro de comando que manda em tudo. Mas e se essa for só metade da verdade? E se o cérebro, na real, estiver recebendo ordens de um lugar totalmente inesperado? Agora, segura essa, porque tem uma descoberta científica que é tão impressionante que vira essa ideia de cérebro-chefe de cabeça para baixo. O jogo começou a virar lá em 1991. Foi quando os cientistas descobriram uma coisa de cair o queixo, umas 40 mil células especializadas que são muito, mas muito parecidas com neurônios, vivendo dentro do coração humano. O nome dessas células é neuritos sensoriais. Elas formam tipo um pequeno cérebro que funciona ali mesmo no nosso coração. E esse cérebro tem a capacidade de pensar, de sentir e de lembrar, tudo por conta própria. As implicações disso, nossa, são gigantescas. E para ilustrar o poder desse cérebro do coração, tem uma história real que é impressionante. É sobre transferência de memória celular. Uma jovem, depois de um transplante, começou a ter pesadelos, que na verdade eram as memórias do doador dela sendo assassinado. E essas memórias acabaram levando a polícia até o assassino. Ou seja, o coração lembrava. Então tá, se a gente tem dois cérebros, a grande questão passa a ser como é que a gente faz eles trabalharem juntos? Como é que se harmoniza o coração e o cérebro que está na cabeça? O objetivo é criar um estado de harmonia, que os cientistas chamam de coerência coração-cérebro. É quando essas duas redes de neurônios se sincronizam, se alinham e transformam dois órgãos separados num sistema único e superpotente. E o mais impressionante é que isso é algo que pode ser feito quando a gente quiser. Tanto tradições milenares quanto a pesquisa moderna chegam na mesma conclusão. Uma técnica bem simples de 3 passos para colocar o coração e o cérebro em sintonia. E os resultados no corpo? São praticamente imediatos. Em apenas 3 minutos fazendo isso, os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, caem 23%. E ao mesmo tempo, o DHEA, que é um hormônio ligado à longevidade, à vitalidade, ele aumenta em 100%. Isso não é só um sentimento bom que passa rápido, tá? É uma mudança biológica profunda. O corpo fortalece o sistema de defesa, alivia o estresse lá no nível molecular e até começa a reparar os telômeros, que são tipo umas capinhas protetoras no nosso DNA ligadas ao envelhecimento. E o melhor, esses efeitos podem durar até 6 horas. Mas essa tal de coerência faz mais do que só otimizar a nossa saúde. Ela, na verdade, nos sintoniza com algo muito, muito maior que nós mesmos. A ciência de ponta, aquela revisada e publicada, agora está sugerindo que o coração é biologicamente programado para se comunicar com o campo quântico, que é a base de toda a nossa realidade. Uma das propriedades mais doidas desse campo é o entrelaçamento quântico. É a ideia de que partículas podem ficar conectadas de um jeito que o que acontece com uma afeta a outra na mesma hora, não importa o quão longe elas estejam, porque no nível fundamental tudo já está conectado. O famoso experimento do fóton gêmeo mostrou isso de um jeito espetacular. Eles separaram partículas entrelaçadas por quilômetros de distância. E o que acontecia com uma, acontecia com a outra instantaneamente. A informação não precisa viajar. A conexão simplesmente existe. Certo. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje, agora? Bom, isso nos coloca numa encruzilhada. Um ponto de virada bem crítico na evolução humana. A gente está começando a sacar que nós somos a tecnologia mais avançada que existe. Uma espécie de tecnologia suave, com uma capacidade que já vem em fábrica para se autorregular, se curar e se aprimorar de dentro para fora. E aí a gente se depara com uma escolha definitiva. A gente vai terceirizar a nossa evolução para um hardware externo, para chips e inteligência artificial? Ou será que a gente vai finalmente aprender a dominar a tecnologia mais incrível de todas, aquela com a qual a gente já nasceu? O poder de moldar nossos corpos, nossa saúde, nosso mundo, tudo isso já está dentro da gente. A única pergunta que fica é: o que vamos escolher fazer com todo esse poder?